Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou Denise Reis, advogada, com escritório constituído aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, e semanalmente eu venho trazendo dicas importantes e atualizadas para vocês do mundo jurídico. Já peço a vocês para que se inscrevam no canal, para quem ainda não é inscrito, e deixem seus comentários aqui. Na medida do possível, eu vou respondendo os questionamentos de vocês. E atendendo a alguns pedidos dos novos inscritos aqui no canal, eu vou continuar no assunto em direito previdenciário, mas trazendo comentários sobre a reforma da Previdência, em relação aos principais aspectos que foram alterados, que foram modificados com a reforma da Previdência em vigor. Então vamos lá! Está completando essa semana um ano que a reforma da Previdência está em vigor. E um dos primeiros aspectos com as novas regras foi de retardar um pouco, procrastinar aí o sonho da aposentadoria de muita gente. Além do que, um número bem menor de pedidos de aposentadorias foram aceitas. Fazer um comparativo, em 2019, em mais ou menos setembro de 2019, mais de 150 mil aposentadorias foram concedidas, enquanto que em setembro desse ano, apenas 92 mil aposentadorias foram concedidas. É uma queda absurda de mais de 35%. Além disso, o próprio sistema de cálculos do INSS não teve sequer a atualização devida. Causou inúmeros problemas e ainda vem causando a todos os segurados que estão aí aguardando as intermináveis análises do INSS para a concessão de suas aposentadorias. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui, até hoje a Previdência ainda não reformulou os cálculos, a sua análise de cálculo em relação ao auxílio-doença, por exemplo, ao tempo do auxílio-doença daquele trabalhador e principalmente o regime especial de trabalho. Então, acontecem erros enormes em relação a essa contagem de tempo. Fiquem espertos, analisem corretamente, porque você pode estar sendo prejudicado. Antes, isso já acontecia. Só que agora, com a reforma da Previdência, a escala de erros tem sido maiores em relação a esses casos, por exemplo. As ferramentas, os aplicativos do meu INSS, por exemplo, elas até que funcionam bem. Tivemos um avanço em relação a isso. Você pode fazer uma simulação, por exemplo, de projetar qual vai ser sua melhor aposentadoria daqui para frente, se você vai contribuir mais um pouco. Enfim, você tem como fazer essa simulação utilizando as ferramentas hoje disponibilizadas pelo meu INSS. A reforma da Previdência traz avanços em relação ao sistema de disponibilidade dessas ferramentas, mas, por outro lado, essas ferramentas não geram a confiança necessária ao segurado nesse momento que ele mais precisa na hora de requerer a sua aposentadoria. Em relação às novas regras, o que trouxe de prejuízo para o segurado? Primeiramente, como todo mundo já percebeu, é prorrogar o prazo de aposentadoria para muita gente. Então, com essas novas regras, passou a exigir que a mulher tivesse 62 anos de idade, que tivesse no mínimo 15 anos de contribuição, e os homens 65 de idade e 20 anos de contribuição. E outra coisa também prejudicial foi no cálculo, porque antes da reforma previdenciária, as suas menores contribuições, 20% das suas menores contribuições eram excluídas da contagem. Então, você ficava com as 80% das suas maiores contribuições. Com as novas regras, o valor da aposentadoria será calculado na média de todo o histórico contributivo do segurado, não descartando as menores contribuições, 20% das menores contribuições. E outra regra que vai atingir um número grande de pessoas, de trabalhadores, é a transição por tempo de contribuição e idade mínima. Por quê? As mulheres só vão poder se aposentar com 56 anos de idade e 6 meses, com pelo menos 30 anos de contribuição. Já para os homens, a idade mínima será de 61 anos e 6 meses, com pelo menos 35 anos de contribuição. Outro ponto que atingiu muitos trabalhadores é a pensão por morte. Isso porque o cálculo de pensão foi extremamente penoso
para esse tipo de segurado, que além de não ser mais integral, ela está sendo aplicada a proporção para cada dependente de 10%. Então reduziu muito a pensão por morte. Outra situação importante também é o acúmulo de aposentadorias, que isso não vai mais acontecer, que antes era possível você receber 100% de cada um benefício. E agora, com a mudança, nos casos que a lei admite acúmulo de aposentadorias, é claro, serão pagos 100% do benefício maior, mais um percentual da soma dos demais. E o que mudou nas aposentadorias especiais? Para esses profissionais, a reforma da Previdência ainda deu uma complicada, no sentido de que, além de ter que provar a exposição aos agentes nocivos à sua saúde, tem que se comprovar qual o grau dessa periculosidade. Então, prejudicou mais ainda esses trabalhadores em regime especial, e aí eu incluo os frentistas, os médicos, os petroleiros, quem trabalha com agentes químicos, por exemplo. Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu postei aqui no canal, que fala objetivamente sobre essas aposentadorias especiais. Dá uma olhadinha lá, que tem várias dicas importantes, principalmente em relação à documentação necessária. Sobre a contribuição mensal, o que mudou com a reforma da Previdência? Antes da reforma, no setor privado, esse percentual de contribuição variava de 8% até 11%, que era o percentual máximo de contribuição mensal. Dependia de quanto esse profissional ganhava. Com a reforma, essas alíquotas passam a ser progressivas, que vão de 7,5% até 14%, dependendo também de quanto é a remuneração desse profissional. Na prática, fica mais ou menos assim. Quem recebe um salário mínimo, por exemplo, passa a contribuir com 7,5%, que é a alíquota mínima. Até R$ 2.000, uma alíquota passa para 9%. Quer dizer, existe uma progressão, existe uma tabela progressiva quanto a isso, até chegar ao salário cuja contribuição vai passar a ser a 14% e não mais de 11%, que era o máximo. Agora, no setor público, também houve mudança. Mesmo para os segurados do setor público, existem as alíquotas progressivas, que passam de 7,5% até 16,79%. Entretanto, para os servidores que ganham mais de R$ 39 mil por mês, eles passam a contribuir com uma alíquota muito maior do que 16,79%. Em relação ao teto previdenciário, também tivemos mudança. Com a reforma da Previdência, o teto previdenciário no setor privado passa a ser um pouco mais de R$ 5.800. Então, por causa disso, o trabalhador que ganha até mais do que o valor desse teto mensal, ele só vai contribuir com a alíquota de 11%, que dá um valor de R$ 642. Porque quando ele se aposentar, ele não vai poder receber mais do que o teto. Então, ele só vai contribuir mensalmente com 11%. Para os funcionários públicos, não existe um teto previdenciário, mas as alíquotas progressivas, elas vão variar de acordo com o salário do servidor, como eu disse aqui anteriormente. Bem, pessoal, eu tracei aqui para vocês hoje um panorama bem interessante dos principais aspectos da reforma da Previdência, que completa essa semana um ano de vigência. E nesse primeiro ano de reforma previdenciária, já houve muita discussão. Eu trouxe aqui somente um apanhado geral, um panorama dos principais aspectos, para que você pudesse fazer um balanço das diferenças de como era antes o regime previdenciário e como passou a ser com as novas regras. O sistema da Previdência precisa passar por uma série de melhorias ainda, principalmente em relação às suas simulações de cálculo, até porque o segurado merece e precisa obter a transparência necessária das suas contribuições ao longo da sua vida laborativa. É um direito do segurado receber da autarquia do INSS todas as informações necessárias acerca das suas contribuições. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esses comentários e eu convido a vocês para assistirem os outros vídeos aqui do meu canal em Direito Previdenciário, para que junto nós possamos aqui manter esse elo de informações jurídicas precisas e atualizadas para vocês. Esse é o meu objetivo, que eu tento manter aqui semanalmente com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e
Até a próxima!